Parte 2, a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ver sua personalidade, sua divindade, como uma pessoa pode ser derramada, linguagem metafórica. Sua personalidade. O Espírito está presente em toda a Bíblia, que o mostra claramente como uma pessoa e não como uma mera influência. Ele é inteligente, Romanos 8, 27. Tem emoções, Efésios 4, 30. Vontade, Atos 16, 6 a 11. 1 Coríntios 12, 11. Há abundantes provas bíblicas de sua personalidade. Então você pode ver aí, nos estudos que nós já fizemos sobre o Espírito Santo, nós já estudamos detalhadamente sobre isso. Você pode ver alguns endereços, temos vídeos sobre isso, temos estudos sobre isso. Então, nós estamos colocando aí para você, acesse isso. O material é muito bom para você estudar sobre o Espírito Santo. Nós estudamos aí um trimestre todinho sobre o Espírito Santo, sobre tudo isso que está registrado aí nessa segunda parte da nossa lição. Então nós temos aí que o Espírito Santo não é uma influência apenas, como alguns acreditam. Como é que uma influência pode aí pensar, pode decidir, pode fazer as coisas acontecerem, pode interferir nas coisas? Uma influência não tem pensamento próprio, não fala como o Espírito Santo fala, está aí na Bíblia registrado em vários lugares. Então, o Espírito Santo é Deus e ele tem poder. Ele é poderoso. Então nós vemos aí que ele é o quê? Inteligente, tem emoções, tem vontade. Sua divindade. O Espírito Santo é chamado textualmente de Deus de Israel. Veja 2 Samuel 23, 2 e 3. Ele é igual ao Pai e ao Filho em poder, glória e majestade. Na declaração batismal, somos batizados também em seu nome. Veja Mateus 28, 19, Efésios 4, 4 a 6. Isso significa que o Espírito Santo é objeto da nossa fé e da nossa adoração. Ele é tudo o que Deus é. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Então veja só, que nós somos batizados, quando nós somos batizados nas águas, a Bíblia diz o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. Nós podemos falar com o Espírito Santo. Nós podemos orar ao Espírito Santo. Nós podemos conversar com o Espírito Santo. Podemos ouvir o Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo é Deus. Tenha consciência disso. Então ele é igual ao Pai e ao Filho em poder, em majestade, em glória. Então tenha consciência disso e passe a partir de hoje a acreditar nisso. O Espírito Santo mora dentro de você, mas ele é Deus. Então o Espírito Santo está conosco, quer dizer que Deus está conosco. Se o Espírito Santo fala na igreja, quer dizer que é Deus falando na igreja. 3. Como uma pessoa pode ser derramada? Esta é uma das perguntas que alguns grupos religiosos fazem frequentemente com a finalidade de provar que o Espírito Santo não é Deus nem uma pessoa. Aqui por 2 vezes a palavra profética afirma: derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 e 29. O que é ratificado com o Novo Testamento. Atos 2, 17 e 18. Ao longo da história, a divindade do Espírito Santo sempre encontrou oposição. Após o concílio de Nicéia, surgiram pneumatomachoi, opositores do Espírito, que liderados por Eustáquio de Sebaste, do ano 300 até o ano 380, não aceitavam a divindade do Espírito Santo. Então por que a Bíblia, quando diz assim, Jesus em vós, ninguém fala nada? E quando Jesus fala assim, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, ninguém fala nada. Quando fala que Jesus mora em alguém, ninguém fala nada. Então quando Jesus é derramado, ninguém fala nada. Mas quando é o Espírito Santo, por que isso? Porque Satanás sabe que se a igreja descobrir, se a igreja realmente tiver uma visão real do que é o Espírito Santo, tiver realmente um conhecimento de quem é o Espírito Santo, Satanás sabe da sua derrota, sabe que ele não vai ter mais chance de fazer o que ele anda fazendo por aí, principalmente dentro da igreja. Então ele tem todo o interesse em que as pessoas não sejam batizadas com o Espírito Santo, não tenham esse poder para lutar contra as hostes demoníacas, celestiais aí de Satanás. Ele sabe que as pessoas
ao serem cheias do Espírito Santo, vão poder ser usadas tremendamente para ganhar milhões e milhões de almas. Então, ele faz de tudo para atrapalhar as pessoas a serem batizadas pelo Espírito Santo, orar em línguas, falar em línguas, serem aí instrumentos de dons do Espírito Santo. Então ele faz de tudo para impedir, para atrapalhar. E o que ele tem que fazer? Fazer com que as pessoas não deixem que o Espírito Santo se manifeste. Então os opositores do Espírito Santo são antigos e continuam a existir. Tem igreja por aí com o nome de igreja evangélica aos montes, mas que proíbem as manifestações do Espírito Santo. Dizem que as manifestações do Espírito Santo são demoníacas, que essas manifestações só eram para o tempo dos apóstolos. E nós estamos aí já nos misturando com essas pessoas e já estamos trazendo essas doutrinas para o nosso meio. E nós que antes éramos conhecidos como pentecostais, já estamos aí quase que pensando igual a essas igrejas aí históricas que se esqueceram do início delas, né? Se esqueceram das manifestações poderosas do Espírito Santo em seu início. Infelizmente. Linguagem metafórica. Então, derramamento do Espírito Santo é a expressão que a Bíblia usa para descrever o revestimento de alguém com o poder do mesmo Espírito. Trata-se de uma metáfora, figura que consiste na transferência de um termo para uma esfera de significação que não é a sua, em virtude de uma comparação implícita. Então, gramática Rocha Lima. Simbolizado pela água, o Espírito Santo lava, purifica e refrigera, como reflexo de suas múltiplas operações. Isaías 44:3, João 7:37-39, Tito 3:5. Então a Bíblia fala de um revestimento de poder, de um enchimento, de um preenchimento. Tudo isso é uma linguagem usada, significando que você recebe então uma poderosa manifestação do Espírito Santo em sua vida. Você passa a ser instrumento do Espírito Santo e você, à medida que vai usando essa unção que você recebe do Espírito Santo, mais unção você vai recebendo para usar. E é assim que funciona. Quanto mais você usa o poder que foi colocado em você para ser usado, quanto mais você leva aos outros, mais então você recebe e mais você pode dar. Funciona assim. Tudo de Deus é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe para dar. Não é para guardar. Infelizmente a igreja tem recebido e guardado, retido, e não tem dado, não tem compartilhado essa unção do Espírito Santo, esse poder que o Espírito Santo tem nos dado para ajudar as pessoas. Na parte 3 nós temos aí horizontes da promessa, ponto de partida, comunicação divina. Então, ponto de partida, a profecia do derramamento do Espírito Santo começou a ser cumprida no dia de Pentecostes, que marcou a inauguração da igreja, Atos 2,16. O apóstolo Pedro empregou apropriadamente a expressão nos últimos dias, Atos 2,17, no lugar de depois, Joel 2,28a. Então, Joel, quando profetiza sobre o derramamento, diz: depois derramarei meu Espírito. Já quando Pedro fala disso, ele não fala depois, já ele diz assim, nos últimos dias, ou seja, começou agora os últimos dias. A partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou, então ele vem, derrama o Espírito Santo, então agora é últimos dias. Então a partir do dia de Pentecostes, começaram os últimos dias. Por isso que Pedro falou nos últimos dias, incluindo seus dias. Então a partir daí, o derramamento do Espírito Santo começa e vai acontecendo até o milênio, onde o derramar será geral sobre todos. Então não faz sentido algum, por conseguinte, afirmar que a fusão do Espírito Santo foi apenas para a era apostólica. Antes, pelo contrário, começou com os apóstolos e continua em nossos dias. Então, na época, lá era o ponto de partida e não de chegada. Então, essas igrejas históricas, o que elas fazem? Elas dizem que o cumprimento de Joel 2 aconteceu só na época dos apóstolos. E acabou. Para eles ali é o ponto de chegada, acabou e pronto, não tem mais. Sendo que aquele ponto ali é de início.
O primeiro derramar foi ali, em Atos dos Apóstolos, e continuou sendo derramado. Comunicação divina. Deus disponibilizou recursos espirituais para manter a comunicação com o seu povo por meio de sonhos, visões e profecias, independentemente de idade, sexo e posição social. Todavia, cabe-nos ressaltar que somente a Bíblia é a autoridade divina e definitiva na Terra. Quanto aos sonhos, visões e profecias, são-nos concedidos para edificação individual e não podem ser usados para fundamentar doutrinas. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Então isso quer dizer o seguinte: tudo o que acontece não pode ser contra a Bíblia. Isso é que é importante. Que às vezes a pessoa fala, mas isso não tem na Bíblia. E daí? Jesus fez muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. Então, cuidado quando você pensa, isso está acontecendo, mas na Bíblia não tem, então isso é do diabo. Cuidado. O Espírito Santo continua aí fazendo coisas maravilhosas. E muitas coisas que não estão registradas na Bíblia. E vai continuar fazendo. Se para você é absurdo já o que tem na Bíblia, imagine as outras coisas, hein? Por exemplo, pegar terra, cuspir, fazer barro e passar na cara da pessoa. É absurdo para você? Imagine as coisas que acontecem hoje. Se para você é absurdo a sombra de Pedro passando e a pessoa ser curada, imagine o que está acontecendo hoje para você, então é coisa tremenda, né? Se lenços, aventais de Paulo eram levados aos enfermos e eram curados, então você está perdido por causa das coisas que o Espírito Santo faz hoje. Se essas coisas que já estão na Bíblia para você, se você vê acontecendo hoje, você já vai achar absurdo. E você vê acontecendo essas coisas aí direto. E acha absurdo. Imagine as outras coisas. Então, ao invés de você se colocar à disposição de Deus para ser usado por Deus em coisas maravilhosas que Deus tem para fazer através de você, aí você fica sentado atrás de uma mesa inventando um jeito de combater o que o Espírito Santo anda fazendo, falar mal do Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, depois você vai parar onde? Você sabe onde. Então, passe a buscar de Deus uma ação na sua vida. Passe a buscar ser instrumento de Deus para fazer a obra de Deus. Parte 4, o fim dos tempos. Então tem aí sinais, etapas e resultado. Sinais. A profecia de Joel fala ainda sobre a aparição de sinais em cima do céu, embaixo na terra, de sangue, fogo e colunas de fumaça, do sol convertendo-se em trevas e da lua tornando-se sangue. São manifestações teofânicas de Jeová para revelar a si mesmo e também para executar juízo sobre o pecado. Tudo isso o apóstolo Pedro citou integralmente em sua pregação. É de se notar que tais manifestações não foram vistas por ocasião do Pentecostes. A explicação é que se trata do começo dos últimos dias. Então essas manifestações escatológicas que estão aí previstas, que vão ocorrer durante a grande tribulação, não ocorreram ainda. Não ocorreram no dia do Pentecostes. Pedro falou, no início está acontecendo o derramamento do Espírito Santo. Mas ele falou também dos sinais que ocorreriam nos últimos dias, que já começou no dia do Pentecostes e que ainda está reservando muita coisa para acontecer aí durante a grande tribulação e depois no milênio também. As etapas aí, o primeiro advento de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, são eventos introdutórios dos últimos dias, Atos 2,17. Os sinais cósmicos acompanhados aí de fogo, coluna de fumaça, etc., ausentes no dia de Pentecostes, dizem respeito então à grande tribulação no epílogo da história, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Joel 2,31, Atos 2,20. Então é o que nós acabamos de falar. Então, deu-se início a essa profecia do derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e os sinais, daqueles juízos de Deus não aconteceram no dia de Pentecostes, ainda vão ocorrer, principalmente durante a grande tribulação. Resultado, a vinda do Espírito Santo, além de revestir os crentes em Jesus, resulta também em salvação a todos que desejam encontrar a vida eterna. O apóstolo Pedro termina a citação de Joel com estas palavras: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O nome Senhor, com letras maiúsculas, indica na Bíblia hebraica a presença do tetragrama YHWH, as 4 consoantes do nome divino, Yahvé, Javé, Jeová, Jeová. O apóstolo Paulo citou essa passagem referindo-se a Jesus e afirmando que o meio nazareno é o mesmo grande Deus, o Jeová de Israel.